falando de mim, foi onde eu vejo o quanto que o Senhor foi pontual em tudo, né. Eu até tenho esse costume de falar, né, que eu sou da igreja desde 2015, mas na verdade que eu sou crente de verdade é desde janeiro de 2023, que foi onde começou, mais a minha caminhada mesmo com o Senhor. Foi quando eu passei por um processo de demissão que foi muito difícil, mas eu percebo que desde então, desde quando, eu estava na minha profissão, né, eu sou farmacêutica de formação, e eu falo que eu sou empreendedora por propósito, né. E quando eu estava na empresa, lá eu conheci uma amiga, e que ela já me entregava isso, ela falava assim: "Morganinha, você não vai ficar aqui muito tempo nessa empresa. Deus me mostrava você com uma outra roupa de trabalho. Deus me mostrava, que Deus tem algo diferente pra você, mas não é com jaleco". Eu ficava: "Gente, mas não é possível", né, eu nunca esperava, né, eu nunca partiria de mim, na verdade, sair da empresa que eu amava. E aí foi quando um dia, mais ou menos uns 6 meses depois que essa minha amiga me entregou isso, né, a gente começava a orar, a gente orava quase todo o plantão, né, juntas. E essa amiga me entregou isso, acho que foi uns 6 meses depois, foi quando foi 3 de janeiro de 2023, que foi quando eu recebi a notícia de que eu tinha sido demitida, e eu perguntei: "Ué, mas por que eu fui demitida?", tipo, né, eu queria uma justificativa, né. E falou: "Ah, foi ordens da empresa", então tá tudo bem, né, foi ordens da empresa, então foi difícil de aceitar aquilo ali, foi difícil, entender que na verdade eu não sabia, na verdade, que ali seria o meu último dia de trabalho como farmacêutica, né, que o Senhor estava fechando um ciclo da minha vida, né. Porque eu acho que se eu soubesse eu teria chorado mais. Eu acho que eu teria chorado mais. E foi quando Deus me levou pra dentro de casa, eu precisei olhar pra dentro da minha casa, fazer um caminho de volta. E aí foi onde Deus começou a trabalhar de uma maneira muito intencional, né, no meu coração, na minha vida, foi onde eu consegui ser mais assídua na igreja, foi onde eu consegui ter mais presença na minha igreja, né, porque trabalhando de plantão era praticamente eu só ia 2 dias na igreja, né, durante um mês. Então eu não tinha aquela frequência, e eu ficava tão feliz de conseguir ir pra EBD todo domingo. Gente, e eu fico pensando, né, são coisas tão pequenas que a gente não valoriza. E eu não tinha isso por longos anos, eu nunca tive isso, né. E quando eu me vi ali, poxa, tendo que ir todo domingo pra EBD, como que eu amava aquilo. Era algo tão pequeno, né, para as pessoas, mas para mim era algo que significava muito, porque eu não conseguia pertencer, né, de fato à minha igreja. Então foi quando o Senhor me levou para dentro de casa, foi quando ele fez nesse período ele me fez ressignificar muitas coisas, né, valorizar muitas coisas também. E nesse tempo, de farmacêutica eu fui para secretária, eu fui secretária, de uma psicóloga, né, da Kellen. E na verdade não foi só um serviço de secretária, ali Deus estava moldando a Morgana, foi um tempo de aprendizado que eu fiquei mais ou menos eu acho que um ano, acho que foi mais ou menos um ano que eu fiquei com ela, que nesse período Deus me deu a minha empresa, né, a Terra Fértil, que eu não esperava também, era algo que eu não fazia ideia que Deus poderia fazer, me tirar da farmácia para ir para o mundo do empreendedorismo, né, tô aprendendo dia após dia, porque é desafiador, né, é muito desafiador. Então, mas eu tenho entendido que esse é o propósito do Senhor, ele teve propósito de me tirar da profissão, né, e é uma coisa que eu sempre falo, o meu chamado é muito o chamado de Pedro. Que ele era um pescador de peixes, né, e quando Jesus encontrou ele, ele virou um pescador de homens. E é a mesma coisa comigo, eu levava cura através da farmácia, da medicação. Hoje eu levo cura através da palavra de Deus. E hoje tem propósito, hoje eu vejo isso, assim, como algo tão precioso, eu me sinto honrada, porque o Senhor eh, ele nos chamou
para isso mesmo, para pregar o evangelho. E eu falo que a minha papelaria intencionalmente eu prego a palavra de Deus. Porque sempre tem um caderno com uma palavra profética, com um versículo, sempre tem uma agenda, né? Todos os meus produtos eu faço intencionalmente para pregar a palavra de Deus. Porque eu entendo que aonde eu não posso chegar, os meus produtos chegam. E eu quero que eles carregam essa palavra, né? Que é a palavra de Deus. Que lindo, amiga. E eu sou muito abençoada com a sua nova Morganinha, com o seu novo jeito de ser. Eu amo sua Sim. papelaria, eu amo o que você carrega. E que bom, né, que o Senhor te escolheu pra isso, porque você é perfeita pra isso, perfeita pra esse tempo. Sim, eu vejo isso. E é muito legal, porque as pessoas que me conhecem há anos, elas falam assim: Morgana, tu nasceu pra isso. Tu nasceu pra fazer caderno, agenda. São tantos detalhezinhos, né? Esse trabalho manual eu sempre amei. Então é como eu visse a graça realmente de Deus, sabe, sobre a minha vida. Porque eu vejo que realmente eu me considerava muito boa naquilo que eu fazia, porque eu nunca fiz para o meu chefe, eu nunca fiz para os meus colegas de profissão. Eu sempre tive, mesmo não, não sendo tão pertencente assim ao reino, né? Tão me sentindo filha de Deus, né? Porque hoje eu eu carrego essa bandeira que eu sou filha de Deus. Mesmo não tendo essa percepção, tendo essa vivência com Deus, eu sempre carreguei isso no meu coração. De fazer as coisas, tudo que eu faço é pro Senhor, então eu faço de coração. Então, nunca foi pra tentar ser melhor do que ninguém, tentar ser o melhor plantão, nunca foi sobre isso, mas foi sobre fazer pro Senhor. Até porque, né, às vezes eu fazia coisas ali que ninguém sabia que eu fazia, e tá tudo bem, porque era pro Senhor mesmo. Então, eu sempre tive essa percepção. Então, como farmacêutica, eu sempre dei o meu melhor, sempre fui a melhor, e por que não hoje, né? Com a empresa que o Senhor me deu. Então, quem conhece os meus produtos sabe que tem um toque especial do céu, e eu faço muita questão de levar isso para as pessoas, né? Eu gosto muito de orar, de interceder por aquilo que o Senhor. As pessoas que o Senhor me entrega como cliente, que eu falo que não são só clientes, o Senhor me dá propósito em todos eles, né? Eu amo ser essa terra fértil que o Senhor tem me feito dia após dia.